Você sabia que existem exatamente 6 inimigos invisíveis que estão, neste exato momento, sabotando suas chances de conquistar riqueza e sucesso? Napoleon Hill, o homem que estudou mais de 500 milionários durante 20 anos e escreveu A Lei do Triunfo, descobriu algo aterrorizante. Não é a falta de oportunidade, não é a falta de educação, não é nem mesmo a falta de contatos que te impedem de prosperar. São 6 medos básicos que foram plantados na sua mente desde a infância e que agora controlam cada decisão que você toma. E aqui está o mais assustador. Você provavelmente nem sabe que eles existem. Eles trabalham nas sombras. São como parasitas mentais, sugando sua energia, destruindo sua confiança e garantindo que você permaneça exatamente onde está. Pobre, frustrado e sem esperança. Pior ainda, segundo Hill, esses 6 medos são responsáveis por 95% de todos os fracassos humanos. Deixe isso penetrar na sua mente por um segundo. 95%. Isso significa que se você está lutando financeiramente, se você está preso em um emprego que odeia, se você nunca consegue dar o próximo passo, a culpa não é sua falta de talento. A culpa são esses 6 medos trabalhando contra você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vou te revelar cada um desses medos hoje. Vou te mostrar como eles foram implantados na sua mente. E mais importante, vou te dar as ferramentas exatas que Napoleon Hill descobriu para destruir esses medos antes que eles destruam você. Mas antes de continuarmos, preciso que você faça 3 coisas. Agora mesmo. Primeiro, se inscreva no canal Napoleon Hill na Prática e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que pode mudar sua vida financeira para sempre. Segundo, deixe um like neste vídeo para que o algoritmo do YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. E terceiro, comente abaixo: estou pronto para comprometer-se com sua própria transformação. Faça isso agora. Eu vou esperar. Feito? Ótimo! Agora prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai chocar você. E se você tiver coragem de aplicar o que vou te ensinar, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Vamos começar com uma verdade brutal que ninguém te contou. Você não nasceu com medo. Deixe eu repetir isso porque é fundamental. Você não nasceu com medo. Quando você veio ao mundo, você era pura potencialidade. Você não tinha medo de fracasso. Não tinha medo de tentar. Não tinha medo de errar. Mas então algo aconteceu. A sociedade começou a programar você. Seus pais, com as melhores intenções, começaram a te avisar. Cuidado com isso. Não faça aquilo. Você pode se machucar. Seus professores te ensinaram a ter medo de errar, de dar a resposta errada, de ser diferente. A religião te ensinou a ter medo da morte, do pecado, da condenação eterna. Napoleon Hill chamou isso de herança social. É diferente da herança física. Você não herdou esses medos através do DNA. Você os aprendeu. Eles foram implantados na sua mente como vírus mentais, através de 2 formas principais. Primeiro, através da herança física. A evolução nos programou para ter certos medos de sobrevivência. Nossos ancestrais, que não tinham medo de predadores, foram comidos. Os que tinham medo sobreviveram e passaram seus genes adiante. Mas aqui está o problema. Nós herdamos um sistema de alarme desenhado para nos proteger de tigres dentes de sabre. E agora, esse mesmo sistema está sendo ativado por e-mails do chefe e contas para pagar. Segundo, através da herança social. Esta é ainda mais poderosa. Desde o dia em que você nasceu, a sociedade tem bombardeado sua mente com mensagens de medo. A mídia te ensina a ter medo da pobreza, mostrando os horrores da miséria. A religião te ensina a ter medo da morte, pintando quadros vívidos do inferno. A cultura te ensina a ter medo da crítica,
mostrando o que acontece com quem sai da linha. Hill descobriu algo revolucionário durante seus estudos. Todos os medos humanos podem ser rastreados até 6 categorias básicas. Estes 6 medos são como raízes de uma árvore venenosa. Você pode cortar os galhos, os pequenos medos e ansiedades do dia a dia. Mas, se não arrancar as raízes, eles voltam a crescer. E aqui está algo que vai te chocar. Hill estimou que apenas 2% das pessoas estão completamente livres desses 6 medos. Os outros 98%, e estatisticamente, você provavelmente está nesse grupo, estão sendo controlados por pelo menos um, se não vários desses medos simultaneamente. Pense nisso. Se 98% das pessoas são vítimas desses medos e 95% das pessoas nunca alcançam sucesso financeiro real, você acha que é coincidência? Não é coincidência. É causa e efeito direto. Agora, antes de eu revelar quais são esses 6 medos, preciso te avisar sobre algo. Quando você começar a identificar esses medos na sua própria vida, vai doer. Vai ser desconfortável. Você vai querer negar. Sua mente vai tentar proteger você da verdade dizendo: "Ah, mas eu não tenho esse medo", ou "Isso não se aplica a mim". Essa é exatamente a armadilha. O medo mais perigoso é aquele que você não admite ter. É como um tumor que você ignora, porque tem medo de fazer o exame. Ignorar não faz o problema desaparecer. Apenas garante que ele vai piorar. Então, aqui está o que eu preciso que você faça. Enquanto eu descrevo cada um desses 6 medos, seja brutalmente honesto consigo mesmo. Não estou aqui para te julgar. Napoleon Hill não estava julgando ninguém quando ele descobriu isso. Ele estava apenas reportando os fatos sobre como a mente humana funciona. Lembre-se, você não pode consertar o que não admite estar quebrado. Você não pode lutar contra um inimigo que não consegue ver. Esses 6 medos são seus inimigos. Eles estão roubando seu futuro. Estão sabotando suas chances de riqueza. E está na hora de trazê-los para a luz e destruí-los de uma vez por todas. Prepare-se. O que vem agora vai mudar sua perspectiva sobre por que sua vida é do jeito que é. E mais importante, vai te dar o poder de mudá-la. Napoleon Hill foi categórico. O medo da pobreza é o mais destrutivo de todos os 6 medos. Deixe isso afundar. Não é o medo da morte. Não é o medo da doença. É o medo da pobreza. E quando você entende por quê, tudo faz sentido. Hill escreveu, e isto é uma citação direta dele: requer coragem para dizer a verdade sobre a origem deste medo, e ainda mais coragem para aceitar a verdade depois que ela é dita. Então, aqui vai a verdade brutal. O medo da pobreza cresceu do hábito inerente do homem de predar seu semelhante economicamente. Vou traduzir isso para termos simples. Você tem medo de ser pobre porque, lá no fundo, você sabe que vivemos em um mundo onde as pessoas estão constantemente tentando tirar vantagem umas das outras financeiramente. Animais inferiores se devoram fisicamente. O homem, com seu intelecto superior, devora seus semelhantes financeiramente. É por isso que temos milhares de leis nos livros. Leis contra fraude, roubo, manipulação de mercado, esquemas Ponzi. Por que precisamos de tantas leis? Porque, sem elas, seria uma selva financeira completa. Agora, deixe eu te mostrar como este medo está destruindo sua vida. Neste exato momento. Sintoma número 1. Indiferença. Você perdeu a ambição? Você apenas vai levando? Isso é o medo da pobreza paralisando você. É como um animal que entra em estado de dormência quando sente que não consegue escapar do predador. Sua mente decide: por que tentar? Vou falhar de qualquer jeito. Resultado? Você não tenta nada. Sintoma número 2. Indecisão. Você fica paralisado quando precisa tomar decisões sobre dinheiro? Demora semanas, meses ou anos para decidir sobre investimentos, mudanças de carreira,
começar um negócio? Isso é o medo da pobreza te mantendo preso. A indecisão é uma forma de procrastinação. E procrastinação é um sintoma de medo. Sintoma número 3. Dúvida. Você sempre encontra razões pelas quais algo não vai funcionar. Sempre vê os obstáculos antes de ver as oportunidades? Essa dúvida constante é o medo da pobreza sussurrando no seu ouvido. Não arrisque. Você pode perder o pouco que tem. Fique onde está. Pelo menos aqui é seguro. Sintoma número 4. Preocupação constante. Você fica acordado à noite pensando em contas? Sua primeira reação quando ouve sobre uma oportunidade é pensar em tudo que pode dar errado? Você vive em um estado constante de ansiedade financeira? Isso não é prudência. Isso é o medo da pobreza, envenenando cada momento da sua vida. Sintoma número 5. Procrastinação. Você está sempre esperando o momento certo? Sempre tem uma desculpa para não começar? Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando a economia melhorar. Essas são apenas máscaras para o verdadeiro problema. Você tem medo de tentar e falhar. Então, você não tenta. Sintoma número 6. Autocrítica excessiva. Você sempre encontra defeitos em si mesmo? Sempre se sente não bom o suficiente? Sempre pensa que outras pessoas são mais qualificadas, mais inteligentes, mais merecedoras? Isso é o medo da pobreza se manifestando como baixa autoestima. Agora aqui está algo que vai te chocar. Hill descobriu que o medo da pobreza é contagioso. Você pode pegar ele de outras pessoas como se fosse um vírus. Se você passa tempo com pessoas que constantemente falam sobre como tudo é difícil, como o dinheiro é escasso, como as oportunidades não existem, você vai começar a acreditar nisso também. Hill escreveu: nada traz ao homem tanto sofrimento e humilhação quanto a pobreza. Não é de se admirar que o homem tema a pobreza. E aqui está o mais cruel. A sociedade julga você impiedosamente pelo seu sucesso financeiro. Um homem é considerado menos que o pó da terra, a menos que possa exibir uma boa conta bancária. Casamentos começam e terminam baseados puramente na riqueza de uma ou ambas as partes. Hill observou algo fascinante. Você pode cometer assassinato, se envolver em roubo, estupro e todas as outras formas de violação dos direitos de outros e, ainda assim, reconquistar uma alta posição na mente de seus semelhantes, desde que você não perca sua riqueza. Pobreza, portanto, é um crime, um pecado imperdoável. Leia isso de novo. A sociedade vai te perdoar por qualquer coisa, exceto por ser pobre. É por isso que o medo é tão poderoso. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre identidade, valor, dignidade humana. Então, como você vence esse medo? Primeiro, reconheça que está lutando contra ele. Pare de fingir que você não se importa com dinheiro. Pare de racionalizar sua situação financeira. Admita: sim, eu tenho medo da pobreza, e esse medo está me controlando. Segundo, entenda a fonte. Seu medo da pobreza não é sobre dinheiro. É sobre o que a falta de dinheiro significa na sociedade. É sobre rejeição, humilhação, insegurança. Quando você entende isso, você pode separar o medo real, necessidades básicas, do medo irracional, identidade social. Terceiro, tome ação apesar do medo. Napoleon Hill era enfático sobre isso. Você não espera o medo ir embora para agir. Você age apesar do medo. Cada ação corajosa enfraquece o medo. Cada vez que você procrastina, o medo fica mais forte. Quarto, mude seu ambiente mental. Pare de consumir notícias sobre recessão, crise, desemprego. Pare de passar tempo com pessoas que vivem reclamando de dinheiro. Comece a preencher sua mente com histórias de sucesso, princípios de prosperidade, filosofia de abundância. Quinto,
Desenvolva um plano definitivo. O medo prospera na indefinição. Quando você tem um plano claro de como vai ganhar dinheiro, economizar, investir e crescer, o medo perde seu poder. A indefinição alimenta o medo. A clareza o destrói. Hill descobriu que pessoas ricas têm os mesmos medos que pessoas pobres. A diferença é que elas agem, apesar do medo. Elas não são mais corajosas. Elas não são mais inteligentes. Elas simplesmente recusam deixar o medo da pobreza controlá-las. Deixe eu te dar um exemplo real. Hill entrevistou Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos de sua época. Carnegie admitiu que ainda tinha momentos de medo financeiro, mesmo sendo absurdamente rico. A diferença? Ele reconhecia o medo, mas não permitia que esse medo tomasse decisões por ele. Aqui está a verdade final sobre o medo da pobreza. Ele nunca vai embora completamente. Mesmo quando você ficar rico, ainda haverá momentos de preocupação financeira. A questão não é eliminar o medo completamente, é aprender a funcionar efetivamente apesar dele. Olhe para a sua vida agora. Quantas oportunidades você deixou passar porque tinha medo? Quantos sonhos você abandonou porque não tinha dinheiro suficiente? Quantas vezes você escolheu a segurança falsa de um emprego que odeia em vez de arriscar, perseguir algo que realmente quer? Cada uma dessas decisões foi o medo da pobreza vencendo. E cada vez que você deixa o medo vencer, você se torna um pouco mais fraco, um pouco mais resignado, um pouco mais derrotado. Mas a boa notícia, e preste muita atenção porque isso pode mudar sua vida, é que você pode começar a reverter esse padrão hoje. Não amanhã. Não na segunda-feira. Hoje. Como? Tome uma decisão corajosa hoje. Uma ação que o medo da pobreza tem te impedido de fazer. Envie aquele e-mail. Faça aquela ligação. Invista aquele dinheiro. Comece aquele projeto. Peça aquele aumento. E quando você fizer isso, algo mágico acontece. Você prova para si mesmo que pode agir apesar do medo. E cada vez que você prova isso, fica um pouco mais fácil da próxima vez. Napoleon Hill tinha razão quando disse que o medo da pobreza é o mais destrutivo dos 6 medos. Mas ele também provou que é possível vencê-lo. Centenas de pessoas que ele estudou fizeram isso. E se elas conseguiram, você também consegue. Mas primeiro você precisa admitir que o medo existe, que ele está te controlando e que você está pronto para lutar contra ele. Então, você está pronto? Se sim, escreva nos comentários: eu venço o medo da pobreza. Declare isso publicamente. Comprometer-se publicamente aumenta em 10 vezes suas chances de seguir adiante. Agora vamos para o segundo medo. Se você acha que o medo da pobreza é ruim, espere até entender como o medo da velhice está, neste exato momento, sabotando não apenas suas finanças, mas sua saúde, seus relacionamentos e sua própria sanidade mental. Napoleon Hill identificou que o medo da velhice vem de 2 fontes principais. E quando você entende essas fontes, vai ver por que esse medo é tão devastador. Fonte número 1. O pensamento de que a velhice pode trazer consigo a pobreza. Você percebe a conexão. O primeiro medo e o segundo estão entrelaçados. Você não tem apenas medo de envelhecer. Você tem medo de envelhecer e ser pobre. De ser aquele velho que ninguém respeita, que é um fardo para a família, que mal consegue sobreviver com uma aposentadoria miserável. E sabe o que é aterrorizante? Você deveria ter medo disso, porque, estatisticamente, é exatamente o que vai acontecer com você se você não tomar ação agora. Olhe os números. A maioria das pessoas chega aos 65 anos completamente dependente da Seguridade Social ou da caridade de parentes. Eles passam décadas trabalhando e, no final, não têm nada para mostrar por isso. Nada além de um corpo desgastado
e uma conta bancária vazia. Fonte número 2. Ensinamentos religiosos falsos e cruéis que foram tão bem misturados com fogo e enxofre que todo ser humano aprendeu a temer a velhice porque significa a aproximação de outro mundo, possivelmente muito mais horrível que este. Deixe isso penetrar. Hill está dizendo que a religião, não a fé verdadeira, mas a religião manipuladora, programou você para ter medo da velhice associando-a com morte, julgamento, possível condenação eterna. Pense em quantas vezes você ouviu. Prepare-se para encontrar seu Criador. Ajuste suas contas antes que seja tarde demais. O dia do julgamento está chegando. Essas não são mensagens de esperança, são mensagens de terror psicológico. E aqui está o problema. Esse medo da velhice te faz agir de maneiras completamente irracionais. Agora, deixe eu te mostrar como. Sintoma número 1. Você trabalha como escravo hoje com medo do amanhã. Você se mata de trabalhar, negligencia sua saúde, sacrifica relacionamentos. Tudo porque tem medo de não ter dinheiro suficiente quando ficar velho. Então, você dirige seu corpo como se fosse um escravo. E, ironicamente, esse comportamento garante que você vai chegar à velhice quebrado, doente e miserável. Hill observou algo brutal. Esta forma comum de medo nos leva a trabalhar tão duro que acabamos sobrecarregando nossos corpos e trazendo exatamente aquilo que estamos lutando para evitar. Sintoma número 2. Você se compara obsessivamente com pessoas mais jovens. Você olha para pessoas de 20 anos e pensa, já perdi meu tempo? Você olha no espelho e entra em pânico com cada ruga, cada cabelo branco? Você mente sobre sua idade. Essa é a manifestação do medo da velhice. Você está aterrorizado de que seu valor diminua com sua idade. Sintoma número 3. Você desiste de sonhos porque já é tarde demais. Quantas vezes você pensou em começar algo novo, mas não começou porque já estou velho demais para isso? Com 30 anos, você pensa que é tarde para mudar de carreira. Com 40, tarde para começar um negócio. Com 50, tarde para qualquer coisa. Isso é uma mentira completa. Colonel Sanders fundou o KFC aos 65 anos. Ray Kroc começou o McDonald's aos 52. Vera Wang entrou na moda aos 40. Mas o medo da velhice te convence de que você já passou do ponto. Sintoma número 4. Você faz escolhas desesperadas. Você casa com a pessoa errada porque precisa se casar antes de ficar velho demais. Você aceita um emprego terrível porque, nessa idade, quem mais vai me contratar? Você para de investir em si mesmo porque, para quê, se já estou velho? Hill identificou algo devastador. A sociedade tem um preconceito cruel contra pessoas mais velhas. Empregadores preferem contratar jovens. Parceiros românticos preferem mais jovens. A mídia glorifica a juventude e trata a velhice como algo a ser temido e escondido. E aqui está o que realmente está acontecendo. Esse medo da velhice te faz envelhecer mais rápido. Não é irônico? Você tem tanto medo de envelhecer que seu corpo responde ao estresse desse medo envelhecendo prematuramente. O estresse crônico causado por preocupação com a velhice causa rugas prematuras, devido ao cortisol elevado, cabelos brancos prematuros, devido à oxidação do estresse, doenças cardíacas, devido à pressão constante, memória prejudicada, devido à ansiedade crônica, sistema imunológico enfraquecido. Você está literalmente se matando de preocupação com o envelhecer. Agora, como você vence esse medo? Primeiro, separe o envelhecimento biológico do envelhecimento mental. Seu corpo vai envelhecer. Isso é inevitável. Mas sua mente não precisa. Hill estudou homens como Thomas Edison, ainda inventando aos 80 anos, e Andrew Carnegie,
ainda construindo impérios aos 75. Esses homens eram velhos biologicamente, mas jovens mentalmente. Segundo, construa segurança financeira real agora. A maior parte do medo da velhice é sobre ficar velho e pobre. Então resolva o componente financeiro. Se você tem dinheiro suficiente investido e crescendo, a velhice deixa de ser aterrorizante. Torna-se apenas a próxima fase da vida. Terceiro, mude sua perspectiva sobre envelhecer. Envelhecer não é uma maldição, é um privilégio negado a muitos. Cada ano a mais é uma chance a mais de crescer, aprender, construir, contribuir. Você não está ficando velho. Você está se tornando mais experiente, mais sábio, mais capaz. Quarto, invista em sua saúde agora. A melhor forma de não ter medo de ficar velho é garantir que você vai ficar velho com saúde. Exercite-se, coma bem, durma adequadamente, cuide da sua mente. Um corpo e mente saudáveis aos 70 são melhores que um corpo e mente destruídos aos 40. Quinto, tenha um propósito que transcenda a idade. Se seu valor está ligado à sua juventude, você está condenado. Mas se seu valor está ligado ao que você contribui, seu conhecimento, sua sabedoria, seu impacto, então você só fica mais valioso com a idade. Hill estava certo quando identificou o medo da velhice como um dos 6 medos básicos. Mas ele também provou que os homens mais bem-sucedidos que ele estudou não temiam envelhecer. Eles temiam morrer sem ter vivido plenamente. Há uma diferença gigante entre esses dois medos. Um te paralisa, o outro te motiva. Então aqui está minha pergunta para você. Você vai passar os próximos 20, 30, 40 anos com medo de envelhecer? Ou você vai aceitar que envelhecimento é inevitável e focar em fazer cada ano contar? Se você escolhe a segunda opção, comente "Cada ano conta". E vamos para o terceiro medo, que pode ser ainda mais destrutivo que os dois primeiros. Prepare-se, porque este próximo medo é provavelmente o que está te destruindo agora mesmo, e você nem percebe. Napoleon Hill foi brutal em sua análise. O medo da crítica rouba o homem de sua iniciativa, destrói seu poder de imaginação, limita sua individualidade, tira dele sua autoconfiança e causa danos de centenas de outras maneiras. Deixe eu te fazer algumas perguntas diretas e quero que você seja honesto consigo mesmo. Você já deixou de postar algo nas redes sociais porque tinha medo do que as pessoas iam pensar? Você já teve uma ideia de negócio, mas não executou porque tinha medo de ser chamado de louco? Você já quis mudar seu estilo, seu cabelo, sua forma de se vestir, mas não mudou porque tinha medo de críticas? Você já ficou calado em uma reunião quando tinha algo valioso a dizer porque tinha medo de parecer estúpido? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, o medo da crítica está te controlando. E deixe eu te dizer algo que vai te chocar. Esse medo foi implantado em você deliberadamente. Hill identificou algo revolucionário. De onde o homem adquiriu esse medo básico? Não podemos determinar com certeza, mas uma coisa é certa: ele o tem em forma bem desenvolvida. Mas Hill tinha uma teoria fascinante. Ele acreditava que o medo da crítica começou quando a política surgiu. Outros acreditam que começou na primeira reunião de um grupo feminino conhecido como Clube de Mulheres. Hill tinha senso de humor negro, viu? Mas veja os fatos de como o medo da crítica controla você. Fato número 1. Homens são carecas apenas por medo da crítica. Isso mesmo que você leu. Hill explicou. Cabeças se tornam calvas por causa da proteção de chapéus com fitas apertadas que cortam a circulação nas raízes do cabelo. Homens usam chapéus, não porque realmente precisam deles por conforto, mas principalmente porque todo mundo está usando. E o indivíduo entra na fila e também usa, para que algum outro indivíduo não o critique. As mulheres raramente ficam calvas porque usam chapéus frouxos.
Mas não pense que as mulheres são livres do medo da crítica associado a chapéus. Pergunte a qualquer mulher se ela teria coragem de andar na rua usando um chapéu que está fora de moda. Ela preferiria morrer. Fato número 2. A indústria da moda inteira é construída sobre seu medo de ser criticado. Por que os estilos mudam a cada estação? Por que você precisa comprar roupas novas todo ano? Não é porque as antigas estão gastas, é porque os fabricantes sabem que você tem medo de usar algo fora de moda. Eles mudam os estilos para que você se sinta obrigado a comprar mais. Hill foi direto. O fabricante de roupas sabe como o animal humano tem medo de usar uma peça de vestuário que está uma estação fora de sintonia com o que todos estão usando agora. Fato número 3. Você está preso em um emprego que odeia por medo da crítica. Por que você não pede aquele aumento? Por que não muda de carreira? Por que não começa seu próprio negócio? Medo do que os outros vão dizer. Ele vai parecer arrogante pedindo aumento. Ela está louca mudando de carreira aos 35? Quem ele pensa que é, começando um negócio sem experiência? Esses julgamentos nem precisam ser reais. Você os imagina na sua cabeça e eles te paralisam tanto quanto se fossem reais. Fato número 4. Você não expressa suas verdadeiras opiniões por medo de crítica. Hill fez uma observação devastadora. Praticamente qualquer pessoa adulta que alcançou a idade de maturidade mental, 35 a 45 anos, como média geral, tem em sua mente uma decidida descrença e rebelião contra a maioria das fábulas ensinadas pela maioria dos religiosos. Mas quantas dessas pessoas expressam isso abertamente? Quase nenhuma. Por quê? Medo da crítica. Medo de ser chamado de ímpio, ateu, imoral. O medo da crítica é tão poderoso que mantém as pessoas prisioneiras de crenças que elas nem acreditam mais. Fato número 5. O medo da crítica destrói casamentos e relacionamentos. Hill tocou em algo profundo. Quando duas pessoas perdem o interesse romântico uma pela outra, mas continuam casadas, é frequentemente por medo da crítica. O que os outros vão pensar se nos divorciarmos? O que minha família vai dizer? Como vou explicar isso no trabalho? Resultado? Milhões de pessoas vivendo em relacionamentos mortos porque têm medo do que outras pessoas vão dizer. Agora vem a parte que vai te deixar furioso. O medo da crítica não tem base racional. Pense sobre isso. Por que você se importa tanto com a opinião de pessoas que você nem conhece bem? Por que você dá tanto poder para pessoas que provavelmente nem estão pensando em você? A verdade brutal é: as pessoas estão ocupadas demais, preocupadas com suas próprias vidas, para passar muito tempo criticando a sua. Elas têm seus próprios medos, suas próprias inseguranças, suas próprias batalhas. E mesmo quando elas te criticam, e daí? Deixe eu te dar uma perspectiva que muda o jogo. Pessoas que criticam estão, na verdade, revelando suas próprias inseguranças. Quando alguém critica seu sucesso, está revelando seu próprio fracasso. Quando alguém critica sua coragem, está revelando sua própria covardia. Quando alguém critica sua ambição, está revelando sua própria mediocridade. Como você vence o medo da crítica? Primeiro, reconheça que crítica é inevitável. Se você fizer algo significativo na vida, será criticado. Se você não fizer nada, também será criticado. Então, já que você vai ser criticado de qualquer forma, pelo menos seja criticado por fazer algo grande. Segundo, considere a fonte. Antes de levar uma crítica a sério, pergunte: essa pessoa tem resultados que eu respeito? Ela está vivendo uma vida que eu admiro? Ela tem autoridade moral, profissional para julgar? Se a resposta for não, descarte a crítica como irrelevante. Terceiro, separe crítica construtiva de destrutiva. Crítica construtiva é específica, útil, vem de um lugar de querer ajudar. Crítica destrutiva
é vaga, inútil, vem de um lugar de inveja ou malícia. Aprenda a diferença e ignore completamente a segunda. Quarto, use a crítica como combustível. Algumas das maiores conquistas da história aconteceram porque alguém disse: "Você não pode fazer isso." Michael Jordan foi cortado do time de basquete da escola. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. J.K. Rowling foi rejeitada por 12 editoras. Eles usaram a crítica como motivação. Quinto, construa autoestima real. Quando você sabe o seu valor, quando você está seguro da sua direção, quando você tem resultados que validam sua abordagem, a crítica se torna apenas ruído de fundo. Não te atinge porque você está fundamentado na realidade, não na opinião. Hill estudou os homens mais bem-sucedidos de sua época e descobriu algo fascinante. Todos eles foram intensamente criticados. Andrew Carnegie foi criticado por ser cruel com competidores. Henry Ford foi chamado de louco por querer produzir carros em massa. Thomas Edison foi ridicularizado por desperdiçar tempo com impossibilidades. Sabe o que esses homens fizeram com a crítica? Ignoraram completamente e continuaram trabalhando. Aqui está a realidade. Você vai morrer um dia. E quando você morrer, 95% das pessoas que você estava tão preocupado em impressionar nem vão aparecer no seu funeral. Elas vão estar ocupadas demais, vivendo suas próprias vidas. Então, por que diabos você está desperdiçando sua única vida preocupado com a opinião delas? É hora de você fazer uma escolha. Você vai viver a vida que eles aprovam ou a vida que você quer? Porque você não pode ter as duas. A vida extraordinária sempre atrai crítica. Se você quer aprovação universal, viva mediocremente. Se você quer grandeza, aceite que será criticado. Qual você escolhe? Comente: "Eu escolho grandeza." E vamos para o quarto medo. Vamos falar sobre o medo que talvez seja o mais doloroso de todos. O medo da perda do amor de alguém. Napoleon Hill foi brutal em sua análise deste medo. E quando você entender de onde ele vem, vai ver por que ele causa tanto sofrimento. Hill escreveu: "A fonte de onde este medo se originou precisa de pouca descrição, pois é óbvio que cresceu da natureza do homem de roubar a companheira de seu semelhante, ou pelo menos de ter liberdades com ela, sem o conhecimento de seu legítimo senhor e mestre." Traduzindo, o medo da perda do amor existe porque, lá no fundo, nós sabemos que vivemos em um mundo onde pessoas roubam os parceiros umas das outras. Você tem medo de perder alguém que ama porque você sabe que existem outras pessoas lá fora que podem tentar levá-la ou embora. E aqui está a verdade mais sombria. Hill disse que, por natureza, todos os homens são polígamos. Uma afirmação que vai fazer muitas pessoas negarem furiosamente, mas que a ciência evolutiva moderna confirma. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Estou apenas dizendo que é um fato sobre a natureza humana. E este fato cria o medo. Agora, deixe eu te mostrar como este medo está te destruindo. Sintoma número 1. Ciúme patológico. Hill foi direto. Não há dúvida de que o ciúme e todas as outras formas similares de demência, praecox, insanidade, cresceram do medo inerente do homem da perda do amor de alguém. Você leu certo. Ciúme é uma forma de insanidade. Quando você está possuído por ciúme, você não está pensando racionalmente. Você está operando de um lugar primitivo de medo puro. O ciúme te faz verificar o telefone do parceiro, questionar cada interação social, interpretar inocência como culpa, criar cenários na sua cabeça, destruir relacionamentos perfeitamente bons. Sintoma número 2. Comportamento controlador. Quando você tem medo de perder alguém, você tenta controlar. Você diz onde eles podem ir, com quem podem falar, o que podem vestir.
Você pensa que está protegendo o relacionamento, mas na verdade está garantindo sua destruição. Ninguém quer ser controlado. Quanto mais você aperta, mais eles querem escapar. É como tentar segurar areia. Quanto mais força você usa, mais escapa entre seus dedos. Sintoma número 3. Tolerância de abuso. Aqui está algo devastador. Pessoas com medo intenso de perder o amor de alguém frequentemente toleram abuso físico, emocional, financeiro. Elas pensam, é melhor isso do que perder completamente. Elas estão tão aterrorizadas de ficar sozinhas que aceitam migalhas de amor que nem é amor de verdade. Sintoma número 4. Perda de identidade. Você se molda para ser o que acha que o parceiro quer. Abandona seus hobbies, seus amigos, seus sonhos. Torna-se uma versão menos autêntica de si mesmo. Tudo porque tem medo de que, se você for realmente você, eles vão te abandonar. E aqui está a ironia cruel. Quando você perde sua identidade para manter alguém, você se torna menos atraente e aumenta as chances de perder a pessoa de qualquer forma. Sintoma número 5. Relacionamentos seriais ou evitação de relacionamentos. Algumas pessoas reagem ao medo da perda do amor pulando de relacionamento em relacionamento, nunca se comprometendo profundamente, porque, se eu não me apegar muito, não vai doer quando acabar. Outros evitam relacionamentos completamente usando a lógica invertida. Não posso perder o que nunca tive. Ambos são prisioneiros do mesmo medo. Hill fez uma observação fascinante. De todos os loucos sãos estudados por este autor, aquele representado por um homem que ficou ciumento de alguma mulher ou de uma mulher que ficou ciumenta de algum homem é o mais estranho. E então, ele acrescentou algo profundo. O autor, felizmente, nunca teve mais do que uma experiência pessoal com esta forma de insanidade, mas dessa experiência aprendeu o suficiente para justificá-lo em afirmar que o medo da perda do amor de alguém é um dos mais dolorosos, se não de fato o mais doloroso, de todos os 6 medos básicos. Deixe isso penetrar. O próprio Napoleon Hill admitiu que este é possivelmente o mais doloroso dos medos. Então, como você vence este medo? Primeiro, entenda que você não pode possuir outra pessoa. Relacionamentos saudáveis não são sobre posse, são sobre escolha mútua diária. Se alguém está com você apenas porque você os está segurando, você já os perdeu. Se eles escolhem estar com você livremente todos os dias, você não tem nada a temer. Segundo, desenvolva amor próprio primeiro. A ironia é que quando você se ama verdadeiramente, quando você sabe seu valor, o medo da perda do amor de outra pessoa diminui dramaticamente. Você pensa, se esta pessoa me deixa, doerá, mas eu vou sobreviver porque eu sou completo mesmo sozinho. Terceiro, compreenda que medo nunca preserva amor. Você não pode usar medo, controle, ciúme ou manipulação para manter alguém. Isso apenas garante que, eventualmente, eles vão sair. Amor genuíno prospera na liberdade, não na prisão. Quarto, aceite que perda é possível e ok. Sim, você pode perder alguém que ama. Pode doer terrivelmente. Mas aqui está o que você precisa entender. A possibilidade de perda não justifica viver em medo constante. Se você passar todo o relacionamento com medo de perdê-lo, você nunca realmente viveu o relacionamento. Quinto, reconheça padrões destrutivos. Se você tem um histórico de relacionamentos onde você sempre é ciumento, sempre inseguro, sempre com medo, o problema provavelmente não são os parceiros. É um padrão não resolvido em você. Procure ajuda profissional se necessário. Terapia não é fraqueza. É uma das decisões mais fortes que você pode fazer. Hill observou que este medo frequentemente leva às formas mais violentas de insanidade permanente. Histórias de crimes passionais, pessoas que matam os parceiros. Se não posso ter, ninguém pode.
obsessões que destroem vidas. Tudo isso vem do medo da perda do amor levado ao extremo. Mas mesmo que você nunca chegue a esses extremos, este medo pode silenciosamente destruir sua felicidade e seus relacionamentos por décadas. Aqui está uma verdade final sobre este medo. Relacionamentos baseados em medo estão condenados. Relacionamentos baseados em amor genuíno, confiança e escolha mútua têm chance de durar. Então pare de tentar segurar alguém. Ao invés disso, torne-se alguém que vale a pena escolher ficar. E se alguém escolhe sair de qualquer forma, doerá, mas você sobreviverá. E estará livre para encontrar alguém que escolhe você genuinamente. Você está pronto para liberar este medo? Comente: "Eu libero o medo." E vamos para o quinto medo. Agora, vamos falar sobre um medo que, especialmente depois dos últimos anos que o mundo viveu, tornou-se ainda mais poderoso: o medo da doença. E Napoleon Hill vai te mostrar algo que vai te chocar. Este medo não é apenas sobre doença real, ele cria doença. Hill escreveu: "Este medo tem sua origem, em extensão considerável, também nas mesmas fontes das quais os medos da pobreza e da velhice derivam." Você vê o padrão? Estes medos estão todos conectados. O medo da doença está intimamente associado com pobreza, porque doença pode te levar à falência, e velhice, porque associamos velhice com doença. Mas Hill identificou algo ainda mais sinistro. Também, através da lei da sugestão habilmente manipulada por aqueles que lucram com a doença. Deixe isso afundar. Existem indústrias inteiras construídas sobre fazer você ter medo de ficar doente. A indústria farmacêutica, a indústria de seguros de saúde, até partes da indústria médica, todas se beneficiam quando você está aterrorizado com a possibilidade de doença. Não me entenda mal. Médicos e medicamentos são necessários e salvam vidas. Mas Hill estava apontando para uma verdade desconfortável. Quando seu medo de doença é explorado comercialmente, você toma decisões irracionais que te fazem menos saudável, não mais. Deixe eu te mostrar como este medo te controla. Sintoma número 1: hipocondria. Você sente qualquer dorzinha e imediatamente pesquisa no Google? Cada dor de cabeça é tumor. Cada dor no peito é infarto. Cada esquecimento é Alzheimer. Você gasta mais energia preocupando-se com doenças imaginárias do que teria lidando com doenças reais. Hill estava certo quando disse: "O medo da doença nasce tanto da herança física quanto social. De nascimento até morte, existe eterna guerra dentro de cada corpo físico. Guerra entre grupos de células, um grupo conhecido como os construtores amigáveis do corpo e o outro como os destruidores, ou germes de doença. Mas aqui está a chave. Sua mente determina qual grupo vence essa guerra. Quando você está constantemente com medo de doença, você está literalmente enfraquecendo seu sistema imunológico. Sintoma número 2. Você gasta fortunas em soluções mágicas. Suplementos que prometem cura milagrosa. Dietas da moda. Aparelhos de exercício que nunca usa. Seguros de saúde caríssimos que drenam seus recursos, mas te dão ilusão de segurança. Você está comprando tranquilidade temporária para seu medo, não saúde real. Sintoma número 3. Você evita viver por medo de doença. Você não viaja porque pode pegar algo. Não socializa porque tem muitos germes. Não experimenta comidas novas porque pode fazer mal. Não se exercita porque pode se machucar. Você está tão ocupado tentando não morrer que esqueceu de viver. Sintoma número 4. Automedicação e abuso de substâncias. Aqui está algo que Hill provavelmente não podia falar abertamente em 1928, mas que é uma epidemia hoje. Pessoas usando drogas, legais ou ilegais, álcool, comida,
ou comportamentos compulsivos para escapar da ansiedade sobre saúde. Você bebe para relaxar porque está estressado sobre sua saúde. Você come compulsivamente para se confortar da ansiedade. Você se automedica com benzodiazepínicos para controlar o pânico. E tudo isso piora sua saúde, criando um ciclo vicioso. Sintoma número 5. Você negligencia a saúde real por medo da descoberta. Isso é a ironia cruel. Muitas pessoas têm tanto medo de descobrir que têm uma doença que elas evitam. Exames, check-ups, diagnósticos. Elas preferem viver na ignorância porque, se eu não sei, não é real. Resultado? Quando finalmente são forçadas a procurar ajuda, a condição está em estágio avançado. Agora, aqui está o que vai realmente te chocar. Hill acreditava que a vasta maioria das doenças começa na mente, não no corpo. Ele escreveu extensivamente sobre como pensamentos de medo e preocupação criam condições físicas reais. A ciência moderna provou que ele estava certo. Estresse crônico causa hipertensão, doenças cardíacas, problemas digestivos, sistema imunológico enfraquecido, envelhecimento acelerado, inflamação crônica. Seu medo de doença está literalmente criando doenças. Hill fez uma observação que era revolucionária para sua época. A semente do medo nasce no corpo físico, para começar, como resultado do plano cruel da natureza de permitir que as formas mais fortes de vida celular predem sobre as mais fracas. Mas ele também entendeu que a herança social, as mensagens que recebemos da sociedade, mídia, religião, amplifica esse medo natural 1000 vezes. Como você vence o medo da doença? Primeiro, entenda a diferença entre precaução e paranoia. Precaução é fazer exames regulares, comer bem, exercitar-se. Paranoia é viver em constante estado de terror sobre cada sintoma possível. Um te mantém saudável, o outro te deixa doente. Segundo, reconheça quando está sendo manipulado. Propaganda farmacêutica, notícias sensacionalistas sobre saúde, especialistas vendendo suplementos, todos se beneficiam do seu medo. Aprenda a identificar quando alguém está tentando te vender algo, explorando seu medo, e recuse ser manipulado. Terceiro, foque em construir saúde, não evitar doença. Esta é uma mudança mental crucial. Ao invés de viver com medo de doença, construa saúde positivamente. Exercite-se porque te faz sentir bem. Coma bem porque nutre seu corpo. Durma porque regenera sua mente. A saúde não é ausência de doença, é presença de vitalidade. Quarto, eduque-se corretamente. Ignorância alimenta medo. Quando você realmente entende como seu corpo funciona, o medo irracional diminui. Você distingue entre sintomas sérios que requerem atenção e desconfortos normais que todo o corpo sente. Quinto, pratique controle mental. Hill era fanático sobre isso. Sua mente controla seu corpo muito mais do que você imagina. Quando você mantém pensamentos de saúde, vitalidade e bem-estar, seu corpo responde criando essas condições. Quando você mantém pensamentos de doença e fraqueza, seu corpo também responde criando essas condições. O efeito placebo não é imaginação. É prova científica de que sua mente pode literalmente curar ou adoecer seu corpo baseado no que você acredita. Aqui está a verdade final sobre o medo da doença. Você vai morrer um dia. Isso é inevitável. A questão não é se você vai morrer, mas como você vai viver até lá. Você vai passar seus dias com medo de cada dorzinha, consultando o doutor. Google compulsivamente, vivendo em terror constante? Ou você vai fazer o que pode para ser saudável e então viver plenamente, aceitando que algum nível de risco é inerente ao ato de estar vivo? Pessoas que vivem com medo de morrer raramente vivem de verdade.
Pessoas que aceitam a mortalidade e então focam em viver plenamente têm vidas muito mais ricas e, ironicamente, geralmente mais longas e saudáveis. O estresse de viver com medo constante mata mais cedo do que a maioria das doenças. Pronto para enfrentar o medo final? Comente saúde mental e física. E vamos para o último e mais universal dos medos. Chegamos ao último dos 6 medos básicos, e para muitos é considerado o pior de todos: o medo da morte. Napoleon Hill não teve piedade em sua análise deste medo, e o que ele descobriu vai te deixar furioso. Hill escreveu: para muitos este é o pior de todos os 6 medos básicos, e a razão pela qual é assim considerado torna-se óbvia, até para o estudante casual de psicologia. E então ele soltou uma bomba. As terríveis dores de medo associadas com a morte podem ser atribuídas diretamente ao fanatismo religioso, a fonte que é mais responsável por ele do que todas as outras fontes combinadas. Deixe isso penetrar profundamente na sua consciência. Segundo Hill, a religião, não a fé genuína, mas o fanatismo religioso manipulador, é o maior responsável pelo terror que as pessoas sentem em relação à morte. Ele continuou: os chamados pagãos não têm tanto medo da morte quanto os civilizados, especialmente aquela porção da população civilizada que veio sob a influência da teologia. Vou ser direto com você. Você foi programado para ter terror da morte através de ensinamentos religiosos manipulativos que usam o medo como ferramenta de controle. Hill explicou: por centenas de milhões de anos, o homem vem fazendo as perguntas ainda sem resposta, e pode ser impossíveis de responder. De onde e para onde? De onde eu vim e para onde vou depois da morte? E então ele expôs a manipulação cruel. Entre em minha tenda, diz um líder, e você pode ir para o céu após a morte. O céu foi então pintado como uma cidade maravilhosa, cujas ruas eram forradas de ouro e cravejadas de pedras preciosas. Fique fora de minha tenda e você pode ir direto para o inferno. O inferno foi então pintado como uma fornalha ardente, onde a pobre vítima poderia ter a miséria de queimar para sempre em enxofre. Não é de admirar que a humanidade tema a morte. Você foi aterrorizado sobre a morte para que pudesse ser controlado em vida. Agora, deixe eu te mostrar como este medo está te destruindo. Agora. Sintoma. Número 1. Você nunca realmente vive. Você está tão preocupado em não morrer que esquece de viver. Você evita riscos, evita aventuras, evita seguir sonhos porque, e se algo der errado? Você está tão ocupado tentando não morrer que nunca realmente vive. Sintoma número 2. Você desperdiça tempo em rituais vazios. Quantas horas, dias, anos você passou em rituais religiosos que não acrescentam nada à sua vida real, apenas porque foi ameaçado com condenação eterna se não participar? Quantos domingos você desperdiçou em lugares onde não queria estar, fazendo coisas que não acreditava, por puro medo do que aconteceria depois que você morrer? Sintoma número 3. Crises existenciais paralisantes. Você acorda às 3 da manhã em pânico sobre a morte? Tem ataques de ansiedade pensando sobre não existência? Sente terror quando pensa sobre deixar de existir? Esta não é uma reação natural. É o resultado de programação mental destrutiva. Sintoma número 4. Você aceita injustiças pensando: será recompensado no além. Este é talvez o mais insidioso. Você tolera pobreza, tolera abuso, tolera injustiça porque foi ensinado que sua recompensa está no céu. Você está sendo roubado de sua única vida garantida baseado em promessas sobre uma vida após a morte que ninguém pode provar que existe. Hill foi brutal sobre isso. A verdade é esta: nada menos e nada mais, que nenhum homem sabe, nem nenhum homem jamais soube de onde viemos ao nascer,
ou para onde vamos na morte. Qualquer pessoa afirmando o contrário está se enganando ou é um impostor consciente que vive sem prestar serviço de valor através da exploração da credulidade da humanidade. E ninguém sabe com certeza o que acontece depois da morte. Qualquer um que afirme saber com certeza está mentindo ou foi enganado. Sintoma número 5. Você toma decisões de vida baseadas no medo da morte. Você não viaja para certos lugares porque é perigoso. Não experimenta coisas novas porque pode morrer. Não defende o que acredita porque podem me matar. Você está deixando o medo da morte controlar todas as suas decisões de vida. Hill fez uma observação devastadora. Dificilmente passa um dia que não se possa ver uma notícia nos jornais de pelo menos um suicídio como resultado de preocupação com dívidas. A escravidão da dívida causa mais suicídios a cada ano do que todas as outras causas combinadas, o que é uma leve indicação da crueldade do medo da pobreza. Pessoas enfrentam a morte para escapar do medo da pobreza, mas raramente fazem o oposto. Isso te diz algo sobre quais medos são realmente os mais poderosos. Mas aqui está algo fascinante. Hill estudou soldados na guerra. Milhões de homens enfrentaram trincheiras da linha de frente sem vacilar, sabendo que a morte poderia alcançá-los a qualquer momento. Esses mesmos homens, quando enfrentando o medo da pobreza, frequentemente se encolhem e, por puro desespero que paralisa sua razão, às vezes cometem suicídio. O medo da pobreza é literalmente pior que o medo da morte para muitas pessoas. Agora, como você vence o medo da morte? Primeiro, aceite que ninguém sabe com certeza. Liberte-se de dogmas que afirmam saber exatamente o que acontece após a morte. Talvez exista céu. Talvez exista reencarnação. Talvez seja apenas o fim. A verdade honesta é: ninguém sabe. E está tudo bem não saber. Segundo, foque no que você pode controlar. Você não pode controlar se vai morrer. Todos morrem. Você não pode controlar quando vai morrer. Isso é amplamente aleatório. Mas você pode controlar como vive enquanto está aqui. Foque nisso ao invés de obcecar sobre o inevitável. Terceiro, viva de forma que a morte seja irrelevante. Se você vive plenamente, persegue sonhos, ama profundamente, contribui significativamente, cria impacto, então, quando a morte chegar, você não terá arrependimentos. A morte só é terrível se você desperdiça a vida. Quarto, questione ensinamentos baseados em medo. Qualquer ensinamento religioso ou filosófico que usa a morte como ferramenta para te controlar ou te assustar merece ser questionado profundamente. Fé genuína eleva e empodera. Manipulação religiosa aterroriza e controla. Quinto, pratique viver no presente. A morte é sempre no futuro. A vida é sempre agora. Quanto mais você vive no momento presente, focado no que está fazendo agora, menos poder o medo da morte futura tem sobre você. Hill estava absolutamente certo quando identificou o medo da morte como um dos 6 medos básicos. E ele estava ainda mais certo quando identificou o fanatismo religioso como a principal fonte deste medo. Mas aqui está a verdade libertadora. A morte não é o inimigo. Desperdiçar sua vida por medo da morte é o verdadeiro inimigo. Steve Jobs, fundador da Apple, disse algo profundo em seu discurso de formatura em Stanford. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração. A consciência da morte deveria te libertar, não te aprisionar. Então pare de viver com medo de morrer. Aceite que é inevitável e então viva tão completamente, tão apaixonadamente, tão significativamente que quando a morte chegar, você possa dizer: eu vivi bem.
Não tenho arrependimentos. Isso é vitória sobre o medo da morte. Pronto para o resumo final e o plano de ação? Comente vitória sobre o medo e vamos fechar com a estratégia completa. Se você chegou até aqui, você acabou de passar pelos 6 inimigos invisíveis que controlam 95% da população humana. Você agora sabe mais sobre os medos que te controlam do que a maioria das pessoas jamais saberá. Mas conhecimento sem ação é inútil. Então, vamos transformar tudo o que você aprendeu em um plano concreto que você pode começar a implementar hoje. Primeiro, vamos recapitular os 6 medos básicos. Medo da pobreza. O mais destrutivo, paralisa sua capacidade de agir. Medo da velhice. Te faz trabalhar como escravo enquanto negligencia sua vida. Medo da crítica. Te mantém preso à mediocridade por medo de julgamento. Medo da perda do amor. Cria insanidade, ciúme, comportamento destrutivo. Medo da doença. Ironicamente, te deixa doente através de preocupação constante. Medo da morte. Te impede de viver plenamente por terror do inevitável. Napoleon Hill passou 20 anos estudando mais de 500 pessoas bem-sucedidas e descobriu que todas elas tiveram que vencer pelo menos um, geralmente vários, desses medos. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e fracassadas não é a presença ou ausência de medo. É como elas respondem ao medo. Pessoas fracassadas deixam o medo tomar decisões por elas. Pessoas bem-sucedidas sentem o medo, mas agem apesar dele. Agora, aqui está seu plano de ação em 7 passos. Passo 1. Inventário honesto. Faça isso hoje. Pegue papel e caneta. Escreva os 6 medos. Para cada um, dê uma nota de 0 e de 10 de quanto ele te controla. Seja brutalmente honesto. Ninguém vai ver isso exceto você. Esta honestidade é o primeiro passo para a liberdade. Passo 2. Identifique o padrão, esta semana. Para cada medo que você marcou acima de 5, escreva 3 exemplos específicos de como ele sabotou você nos últimos 12 meses. Por causa do medo de X, eu não fiz e quit, e isso me custou 6. Ver o custo real em preto e branco vai te enfurecer o suficiente para tomar ação. Passo 3. Rastreie a origem. Esta semana, para cada medo principal, pergunte: quando eu aprendi a ter medo disso? Quem me ensinou? Que experiência me programou? Entender a origem despersonaliza o medo. Você vê que não é seu medo. É um vírus mental que foi plantado em você. Passo 4. Desafie as crenças, este mês. Para cada medo, escreva as crenças específicas por trás dele. Então, desafie cada crença com fatos. Por exemplo, crença: se eu tentar e falhar, serei humilhado. Desafio: quantas pessoas realmente se importam com meus fracassos? Quantas vezes eu lembro dos fracassos de outros? As pessoas estão ocupadas com suas próprias vidas. Passo 5. Crie um plano de exposição gradual, próximos 3 meses. Você não vence medos evitando-os. Você os vence enfrentando-os em doses progressivamente maiores. Liste 10 ações que seu medo te impede de fazer, da menor para a maior. Faça uma por semana, começando pela menor. Passo 6. Construa um ambiente de apoio, contínuo. Hill era obcecado com o ambiente. Você se torna a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Se essas pessoas são controladas pelos mesmos medos que você nunca vai se libertar. Elimine ruthlessly. Pessoas que reforçam seus medos, mídia que alimenta seus medos, situações que nutrem seus medos. Adicione intencionalmente. Pessoas que venceram esses medos, conteúdo que te fortalece, ambientes que te desafiam positivamente. Passo 7. Monitore e ajuste, semanal. Toda domingo à noite, avalie. Esta semana, quando deixei o medo me controlar? Quando agi apesar do medo? Celebre as vitórias. Aprenda com os deslizes. Ajuste o plano. Agora, a verdade final que Hill descobriu.
Estes 6 medos nunca desaparecem completamente. Mesmo os homens mais bem-sucedidos que ele estudou, Carnegie, Ford, Edison, ainda sentiam esses medos ocasionalmente. A diferença é que eles desenvolveram a habilidade de reconhecer o medo, nomear o medo e então agir apesar do medo. Você não está tentando se tornar sem medo. Você está tentando se tornar corajoso. E coragem não é ausência de medo. Coragem é ação na presença do medo. Hill escreveu: a dominação desses 6 medos é a base de todo o sucesso humano significativo. Conquiste-os e o mundo é seu. Este é o momento da verdade. Você pode fechar este vídeo e voltar à vida normal, deixando esses 6 inimigos continuarem controlando você. Ou você pode tomar a decisão, agora, de começar a luta pela sua liberdade mental. Deixe eu te dizer o que vai acontecer se você não agir. Daqui a 1 ano, você estará exatamente onde está agora. Mesmas preocupações, mesmas limitações, mesma frustração, porque conhecimento sem aplicação não vale nada. Daqui a 5 anos, você vai olhar para trás e pensar: como eu deixei tanto tempo passar? Você vai ver todas as oportunidades perdidas, todos os sonhos abandonados, todo o potencial desperdiçado. Daqui a 20 anos, você estará velho, com arrependimentos, perguntando: e se eu tivesse sido corajoso? Não deixe isso acontecer. Você tem conhecimento agora que 95% das pessoas nunca terá. Você sabe exatamente quais são seus inimigos. Você sabe de onde eles vêm. Você sabe como destruí-los. A única questão agora é: você vai usar esse conhecimento ou vai deixá-lo morrer? Napoleon Hill dedicou 20 anos da vida dele para descobrir esses princípios. Ele entrevistou os homens mais bem-sucedidos de sua época. Ele destilou milhares de horas de pesquisa nestes 6 medos básicos e como vencê-los. Eu passei horas preparando este conteúdo para você, mas nada disso importa se você não tomar ação. Então, aqui está meu desafio final para você. Nos próximos 7 dias, faça uma coisa que um dos seus medos tem te impedido de fazer. Apenas uma. Não precisa ser gigante. Na verdade, prefiro que seja pequena, porque sucesso cria sucesso. Se você tem medo da crítica, poste algo genuíno nas redes sociais, sem se importar com reações. Se você tem medo da pobreza, invista algum dinheiro em algo que pode crescer. Se você tem medo da rejeição, peça algo que você quer, mas tinha medo de pedir. E então, volte aqui e comente o que você fez. Comprometer-se publicamente multiplica suas chances de sucesso. Agora, aqui estão suas tarefas finais para este vídeo. Primeiro, se você ainda não fez, inscreva-se no canal Napoleon Hill na Prática e ative o sininho. Estamos criando uma comunidade de pessoas que estão seriamente comprometidas com domínio próprio e sucesso. Você quer estar cercado por essas pessoas. Segundo, deixe um like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Você assistiu 60 minutos. Isso é um investimento sério. Proteja esse investimento compartilhando com outros. Terceiro, comente "Eu vencerei". Abaixo, declare publicamente sua intenção de vencer esses medos. E então compartilhe qual dos 6 medos te controla mais e qual ação você vai tomar nos próximos 7 dias para começar a vencê-lo. Quarto, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está sendo controlada por esses medos. Você pode literalmente mudar a vida de alguém compartilhando este conteúdo. Hill terminou sua análise dos 6 medos com uma citação poderosa. Descubra qual dos 6 medos básicos está causando mais dano a você. Mas mais importante, determine também como conquistar esses medos. Você tem o conhecimento. Você tem o plano. A única coisa que falta é decisão seguida de ação. Lembre-se, pessoas bem-sucedidas fazem o que pessoas fracassadas
tem medo de fazer. É assim simples e assim difícil. Então, levante-se. Declare guerra contra esses 6 inimigos. E recuse-se a ser mais uma estatística dos 95% que vivem vidas de desespero silencioso, como Thoreau disse. Você nasceu para a grandeza. Os únicos obstáculos entre você e essa grandeza são estes 6 medos. Destrua-os, e nada poderá te parar. Eu acredito em você. Napoleon Hill, se estivesse vivo, acreditaria em você. Mas mais importante, você precisa acreditar em você. Agora vá e conquiste seus medos. Nos vemos no próximo vídeo da série Napoleon Hill na prática, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nos princípios do sucesso. Até lá, mantenha sua mente focada, suas ações decisivas e seus medos sob controle. Lembre-se, a lei do triunfo só funciona para aqueles que agem. Vá e vença.